A semana encerra em clima de crise institucional generalizada em Brasília. Há uma tensão renovada, por exemplo, entre o governo e o legislativo. Bolsonaro ainda não fez sua escolha de Sofia entre sancionar um orçamento que é inexequível, sabidamente inexequível, para atender ao Congresso, as negociações que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco fizeram para ser eleitos, ferindo o teto de gastos, ou então vetar emendas parlamentares e provocar assim a ira do Legislativo para atender à área fiscal. O dilema ganhou mais dramaticidade com a eclosão da segunda crise institucional da semana, que envolve o governo e o judiciário. Trata-se da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, de mandar instalar no Senado a CPI da pandemia, que ele vinha segurando, apesar da CPI já ter as assinaturas necessárias. Isso aumenta muito o custo político da operação de Bolsonaro em relação ao orçamento, para ele vetar as emendas. Afinal, o alvo preferencial dos cortes seriam exatamente as emendas do Senado, a casa em que o presidente precisa ter muita habilidade e muito cuidado no seu trato com a base para conseguir a retirada de assinaturas de senadores do requerimento de criação da CPI, o que é um clássico de Brasília, já foi feito por diversos governos. A reação impulsiva de Bolsonaro ao atacar Barroso deve azedar ainda mais o clima entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Por fim, Barroso também reaqueceu a animosidade antiga que existe da parte dos senadores, sobretudo dos senadores mais bolsonaristas, contra o Supremo Tribunal Federal. Ele repôs em pauta uma série de retaliações, de ameaças possíveis que volta e meia se faz no Congresso em relação ao judiciário. Por exemplo, processos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Não é muito provável que esse tipo de iniciativa prospere, mas de toda maneira indica nesse final de semana a deterioração geral da harmonia institucional entre os três poderes.